Seus ataques cobriam uma área de 1.500 km². Os números de pessoas mortas foram contados pelo caçador Jim Corbett, que fez um quadro simbolizando cruzes, e cada uma dessas cruzes era uma vida que os tigres havia tirado. Em seu livro, Jim relatou que as pessoas que foram gravemente feridas e as que não tiveram seus restos mortais achados por completo não estavam naquele quadro. Então, por isso, o número de pessoas mortas não é exatamente certo. Na época, os moradores locais estimaram o dobro de 60 pessoas mortas pelos devoradores de homens. Jim Corbett é um caçador muito famoso. Ele foi chamado para capturar os tigres no ano de 1929. Porém, os ataques se iniciaram no ano de 1925. Ele chegou na floresta de Kalagar, no leste de Kumaon, na Índia. Em uma noite de abril, na época os tigres estavam conduzindo o reinado de terror. As pessoas viviam em pânico e já não aguentavam mais viver daquele jeito. Jim havia sido chamado para caçar outros 2 animais que também estavam matando pessoas. Porém, ele escolheu caçar os tigres de Tiogar, devido à sua contagem de instância superior. Jim chegou lá sabendo que encontrar os tigres não seria nada fácil, pois os animais atacavam em um terreno muito grande. Jim gostava de caçar sozinho, e para ele achar os animais sozinhos em um espaço tão grande seria quase impossível. Ele passou a visitar o maior número possível de locais de matança. Foi até os parentes das vítimas e testemunhas para ver se conseguia alguma informação valiosa que o ajudasse na caça aos tigres. Jim ficou durante 1 ano tendo orientações erradas sobre os animais, e isso fez com que ele matasse 2 tigres por engano. Dias depois, uma pecuarista afirmou que os tigres tinham atacado uma de suas vacas uma noite. Segmentos dos tigres levaram a um barranco. Lá, ele encontrou os 2 tigres comendo uma vaca morta. Jim disparou contra os animais. Ele pensou ter acertado a fêmea. Porém, ao ouvir o tiro, ela fugiu. E ao examinar o cadáver, descobriram que o tigre morto era o filhote. No dia seguinte, Jim decidiu utilizar 4 búfalos como iscas. Durante 10 dias, não houve relatos de ataques, e os búfalos foram deixados intactos. No 11º dia, uma mulher foi atacada do outro lado da aldeia. Jim decidiu amarrar uma cabra em uma árvore próxima, mas ela também não foi atacada. 3 dias depois, Jim foi informado que uma mulher havia sido morta em Lohali, uma aldeia a 5 milhas ao sul de Dalcania. Ao chegar lá, Jim foi abordado por um ancião da aldeia, que implorou para salvar a sua filha, que havia escapado da tigresa com ferimentos graves. Embora Jim tivesse tratado suas feridas com cuidados médicos, ela acabou morrendo na noite seguinte. Uma semana depois, houve outro ataque. Durante a procura no local do último ataque, ele encontrou pegadas frescas e disse a um pastor próximo para ser cuidadoso. Logo depois, o pastor foi atacado pela tigresa. Antes de morrer, o pastor conseguiu avisar a sua aldeia que a tigresa estava por perto. Jim teve que voltar para casa, pois as chuvas o atrapalhou. Ele retornou à floresta em 1930. Nessa mesma época, mais de 25 pessoas haviam sido atacadas e mortas pela tigresa. Jim caminhou por 19 dias na floresta a pé, mas não teve resultado. E sim,
Ele avistava as pegadas da felina muitas vezes, mas ela sempre despistava. Ele conhecia as características da tigresa de cor, mas mesmo assim não havia encontrado. Fala galera, aqui quem tá falando é o Rodrigo Joffe do canal Joffe Animals Isles. E esse aqui é o nosso canal de corte que nós criamos para que você tenha acesso a alguns vídeos curiosos e interessantes de uma forma mais rápida. Recomendamos que você assista o vídeo completo acessando o link que disponibilizamos aqui na descrição abaixo. Não deixe de se inscrever e de deixar o seu like para estar fortalecendo cada vez mais o nosso trabalho. Obrigado por assistir, valeu!